a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos nesta hora dando início em mais um culto de evangelização e de glorificação ao Senhor nosso Deus, aquele que nos ama e que com o sangue do seu Filho nos lavou dos nossos pecados. Pois bem, queremos glorificá-lo agora, queremos louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo, porque Ele é nosso Deus, é o único Deus vivo, santo, justo e santo, santo, santo. Kadosh, 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 na língua hebraica. Holy, 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 e assim por diante. Nós damos graças a Deus pela vida, pelas oportunidades que Ele tem nos dado, de, apesar das nossas fraquezas, nas nossas limitações, continuar nos abençoando e continuar nos suportando, apesar das nossas dívidas para com Ele. Pois bem, nós queremos, nesta hora, convidar a todos vocês que se desliguem agora das preocupações do mundo e vamos entrar na presença de Deus, cultuá-lo nesta noite. Eu não estou mais em condições de estar visitando igrejas e pregando, então aproveito a oportunidade que o Senhor me dá na minha casa, na minha igreja, de fazer a vontade dEle. Então, quero convidar a vocês todos a pararem agora os afazeres que têm que fazer e vamos cultuar, vamos exaltar, vamos glorificar o nosso Deus maravilhoso e santo. Eu vou orar agora por vocês todos e pelos que estão enfermos, pelos que estão necessitando da misericórdia de Deus. Vamos orar. Pai querido que está nos céus, nas eternas alturas, muito além do sol, da lua e das estrelas, queremos te louvar, Senhor. Tu és o Deus que medes a palmo o infinito. Tu és o Deus que pesa os montes em balanças de precisão. Tu és o Deus que faz com que as nações sejam iguais a pingos d'água que caem de um balde. Pois bem, e nós os homens, cacos entre cacos de barro, nossas
virtudes, nossas vaidades são trapos da imundície, e só pela tua infinita misericórdia é que podemos nos aproximar de ti em oração, meu Pai, buscando a tua face, pedindo pelos enfermos, meu Senhor, aqueles que não podem dormir porque estão doentes, aqueles que não podem dormir porque estão cuidando de prejuízos que tomam aí nos deslizes, nas hecatombes que têm acontecido. Ó Pai querido, e queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue sendo, como tem sido até agora, o Deus das eternas misericórdias, o Deus da eterna bondade, o onipotente, onisciente, onipresente, imutável, gracioso e bom. Fica conosco, Pai querido, e nesta hora, abençoa a tua igreja na terra, membro por membro, cada um onde quer que se encontre, seja abençoados por ti, para que não voltem, não parem, não olhem para trás, não olhem para os lados, não olhem para o chão. Olhem para o alvo, que é Jesus, o nosso amado Salvador. Toma-nos em tuas santas mãos. Abençoa os sofredores agora. Tu tens na palma das tuas mãos, meu Pai, toda a humanidade na palma das tuas mãos. Conheces o drama de cada um, a luta de cada um, as necessidades de cada um. Então nós estamos orando aquele Deus vivo que é capaz de conhecer cada ser humano, desde Adão até o último que nascer, antes da volta do Senhor. Pois bem, tu és esse Deus maravilhoso sobre todos os aspectos. O Deus misericordioso acima de tudo. O Deus gracioso acima dos pecados, Senhor Deus, acima das nossas maldades. Tu, muito antes da criação do mundo, tu já nos conhecias nossos familiares, conhecias nossos pecados, conhecias nossas falhas, e desde aí tu já permitiste que o teu filho fosse imolado por nós, de tal maneira que quando a humanidade surgiu, o teu plano de salvação já estava pronto. Ó Deus, glórias ao teu nome. Ó Deus, olha para nós agora. Ó Deus, perdoa nossos pecados e aceita, em nome de Jesus te pedimos, aceita o culto que vamos celebrar agora, que estamos celebrando, aceita por misericórdia, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor. Estão aqui conosco a irmã Léia Matos, lá de Cachoeiro Itapemirim. Paz do Senhor, minha irmã. Está aqui o nosso irmão Guilherme Gomes Vise, também lá de Cachoeiro Itapemirim. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Elzira Osias, de São Paulo. A paz do Senhor Jesus, pastor Rogério e pastor Ferreira. Deus vos abençoe grandemente. Amém, amém. Com saúde e muito amor. Aleluia. O Sérgio da Conceição também foi o primeiro, Rogério. Sérgio da Conceição, aí era o primeiro. Irmã Elzira Osias, peço oração pelas minhas filhas Nívia e Fabiana. Nós vamos orar agora por elas, né? Aleluia. Nívia e Fabiana, tá, irmã Elzira? Glória a Deus. Sérgio da Conceição, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está aqui dando Aleluia. a saudação, né, em Romanos 16:16, pastor da igreja em Jardim Sacramento, São Gonçalo, Aleluia, Rio de Janeiro. Jesus. Pastor Sérgio, um grande abraço para o irmão, que Deus lhe dê Aleluia, aí Jesus. muita saúde, meu irmão, muita Aleluia. paz aí com a irmã Maria Carmo. Tá bom? Glória a Deus. Abençoe a igreja e o ministério em nome de Jesus.
pastor Heron Miranda Aranha. A paz do Senhor Jesus aos amados pastores José dos Santos Ferreira e Rogério. Envia a paz para a irmã Neuza e todos desta distinta família. Pastor Heron, um grande abraço, meu irmão. Aleluia. Né? Receba o nosso abraço fraternal em Cristo Jesus. Né? Muita saudade. Aleluia. Muitas lembranças boas. Né? E eu glorifico a Deus pela vida do irmão. Irmã Maria Carma, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Rogério, pastor Ferreira e as irmãs Neuza e Márcia, que Deus continue usando seu ungido em nome de Jesus. Irmã Maria Carma, Deus abençoe a irmã, abençoe aí o pastor Sérgio, a sua família, seus filhos, né? Pedido que a irmã fez do seu filho, né? Pastor Sérgio, filho, né? E nós vamos orar por ele também. Aleluia. Tá bom? Marta Santana, Pai do Senhor Glória Jesus, a Deus. Amados pastores. Deus te abençoe, Marta. Tem aqui também com a gente, né, Lina Almeida. Marta Santana. Muito bem, tem muita gente boa aqui. Brasília. Glória a Boa noite, Deus. graça e paz. Muito bem, Lina. Deus te abençoe também, minha irmã. Que Deus possa te fortalecer mais e mais. Amém, amém. Que uma vez foi dado aos santos, amém? Então nós vamos orar pela Nívia e pela Fabiana, né? Filha filhas da nossa irmã Elzira, e também pelo pastor, filho do pastor Sérgio. E pela irmã Leni, lá nos Confins do Mundo. Pela irmã Leni, não é? Lá em São João do Manhuaçu, em Minas Gerais. Também quero deixar meu abraço também para a irmã Luísa Torres em Muqui, irmã Gessi na Grande Vitória, pastor Afonso aí em Belo Horizonte, pastor José Correia em Foz do Iguaçu, Amém, Jesus. pastor Antônio Raimundo do Carmo também, irmã Aleluia. Joaquina, um grande abraço para todo mundo. Amém. Que Deus continue abençoando o seu povo, derramando as suas Aleluia. bênçãos. Grande abraço também para o pastor Gênesis, né? Família, esposa, pastor Wesley, né? A irmã Abigail, o Alexandre, Amém. enfim, a Márcia, pastor Reinaldo, né? Um grande abraço para vocês aí, todos aí em São Paulo, amém? E um grande abraço aí para os irmãos aí de São Miguel Paulista, de Mogi Guaçu. Glória a Deus, os irmãos aí de maravilhoso. São Carlos, né? Do Jardim Cruzeiro do Sul. Glória a da Vila Deus, Brasília. maravilhoso. Enfim, que Deus possa estar abençoando todos vocês. Um grande abraço para a Igreja de Cachoeiro Itapemirim, para a Amém, congregação Jesus. Muqui, o irmão Israel, e também para a Igreja em Centenário, da qual eu faço parte, amém? Amém, Jesus. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, Glória a bendito Deus. seja o teu nome para todos sempre, Aleluia. exaltado seja o Senhor de geração Amém, em amém. geração. Ó Deus, sejas tu bendito Aleluia. para todos sempre. Te agradecemos, ó Deus, pela fé que uma vez foi dada aos Aleluia. santos, pelo amor derramado em nossos corações, pela comunhão que temos com teu Santo Espírito, pela comunhão que temos com os irmãos aqui, ó Pai, na igreja. Amém, Enfim, amém. a família de Deus na terra. Ó Deus, também Amém, eu quero agora amém. entregar nas tuas mãos a Nívia e a Fabiana. Aleluia. São filhas da tua filha, irmã Elzira Osias, lá Aleluia, de São Paulo. Senhor. Senhor, Glorificado seja o não teu há nome. para o Senhor nem distância nem tempo. Amém, Senhor. Basta apenas uma ordem. de Amém, nós, Senhor. nós pedimos, e se o Senhor assim Amém, determinar, Senhor. será feito. Porque poderoso é o Aleluia. Senhor para operar. Eu entrego essas duas mulheres, aliás, as três, a irmã Elzira, a Nívia e Amém. a Fabiana, nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia. Que a tua bênção esteja agora sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Quero entregar também o pastor Sérgio, filho, ó Aleluia. Deus, filho da tua serva Maria Carmen, do pastor Glória Sérgio da a Conceição. Deus maravilhoso. O Senhor é quem dá a última palavra. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é quem Amém. abençoa, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem faz segundo o teu querer e o teu efetuar, ó Pai. Porque há poder no teu nome para expulsar toda e Amém. qualquer doença pelo sacro santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a tua palavra fala, Senhor, para nós orarmos em nome de Jesus. E nós pedimos agora o teu favor, a tua bênção em favor dessas pessoas que acabamos de orar. Estenda as tuas mãos de poder e glória e ministra a tua cura nesta noite. Amém. Prepara corações para ouvirem a tua voz, a tua palavra, para que haja conversão, reconciliação, mudança de vida Aleluia, e tomada de aleluia, posição. aleluia.
Em nome do Senhor Jesus, eu te oro por fé. Aleluia. Desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, Bem, aleluia. aqui está aqui, olha. Maléia Matos, dando amém. Pastor Heron Miranda Aranha, falar em saudades, nós também sentimos, mas o melhor é que a saudade nós podemos matar. Verdade, Pastor Heron Miranda Aranha, eu quero contar aqui um testemunho rapidinho. Foi quando o Pastor Heron veio aqui, não sei se foi a primeira vez, e ele dormiu lá em casa, e ali perto ali da minha casa tinha uma escola de samba, né? Que era ali na antiga estação da linha do trem. O Pastor Heron ali, foi de sábado para domingo, né? Nós viemos de Rocha Miranda, quase que ele não conseguiu dormir, né, Pastor Heron? E o irmão orou e aquela escola de samba saiu de lá para nunca mais voltar. Amém. Foi em 2007 isso, 2007 ou 2009, uma coisa assim. E ela saiu de lá de vez, já mudou 2 vezes de lugar e para lá não volta mais. Né? Então esse é o testemunho que eu quero dar para vocês aí, e foi a oração do nosso querido pastor Aleluia. Heron Miranda Aranha. A irmã Neninha Alonso também dando a paz do Senhor Jesus, lá de São Gonçalo. Deus te abençoe, minha irmã, e para o Miqueias também. Pastor Ferreira com a palavra. Amém, irmão, amém. Eu vou mais uma vez pedir aqui ao Rogério para ler a palavra, porque eu não tenho condições de ler. Minha vista encurtou. João 3, de 34 a 36. João 3, 34 a 36. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus amados irmãos, ouvistes essa palavra. Aquele quem Deus chama e a quem Deus dá a palavra, aquele a quem Deus manda falar aos pecadores, Deus não dá o Espírito por medida. Nosso Deus não tem sim e não. Nele é sim. Sempre sim, em benefício de cada ser humano. O apóstolo João, ele está se referindo aqui ao encontro que o Senhor Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu rico e temente a Deus. Ele foi ter com Jesus, foi elogiando Jesus e disse: olha, aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Que não nascer de novo. Nicodemos assustou-se, mas nascer de novo como, Senhor? Porventura pode um homem tornar a entrar no ventre materno e nascer? O Senhor Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito isso, que é necessário nascer de novo. Não se esqueça, o vento sopra por aí, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. E foi mostrando a Nicodemos tudo direitinho. Terminou o João, no capítulo 3 do Evangelho, falando sobre isso. Falando que aquele que recebe a palavra de Deus não recebe o Espírito por medida, Deus lhe dá completo. Viu? Deus faz a coisa perfeita. Deus faz a coisa inteira. Deus não faz pedaços. Pois bem, e o nosso querido Nicodemos entendeu bem a palavra e guardou, soube guardar. E o Senhor Jesus continuou falando a respeito dele mesmo. A respeito dele mesmo. E olha o que ele diz agora. O Pai
põe nas mãos dos filhos todas as coisas. Queria que você prestasse atenção a isso. Você que está me ouvindo agora, preste atenção a isto. O nosso Deus pôs todas as coisas nas mãos do seu bendito e santo Filho Jesus. Quando falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, alguém pode estranhar. São 3 deuses? Não, é um só. É a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus é tão antigo quanto o Pai. Ele é chamado pelo Espírito Santo através do profeta Isaías. Ele é chamado Pai da eternidade. Olhem bem isso. Escutem bem. Jesus é o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso foi a visão que o Espírito Santo deu ao profeta Isaías. A segunda visão a respeito de Jesus. A primeira foi que ele anunciou: o mesmo Senhor dará um sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia, maravilha de Deus. Deus conosco. Deus meu. Deus nosso. Deus em nós. Pois bem, e isso foi no capítulo 7 do livro do profeta Isaías. No capítulo 9, o profeta já teve uma visão maravilhosa. Que é que ele viu? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha quem é Jesus. Pai da Eternidade. Meus amados, hoje quando falamos em Jesus, ficamos presos àquele peregrino galileu que andou a pé, que dormiu num barco e acalmou a tempestade, que chegou cansado junto a um poço e ali teve um encontro com uma mulher samaritana. Vemos esse rapaz de 30 anos de idade, começando o seu ministério, chamando as pessoas, convidando. Quando falamos no Senhor Jesus, muita gente se prende a esse rapaz. Vamos deixar esse rapaz de lado. Vamos nos prender agora a esse Jesus que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, e que é Deus forte. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E agora a Escritura está dizendo que nas mãos desse Príncipe da paz, Deus colocou todas as coisas. Olhe, todas as coisas, inclusive a nossa salvação. E a Escritura garante, a Escritura mostra, a Escritura diz, a palavra de Deus fala que Deus colocou nas mãos dele todas as coisas, todo o poder, e que ele é quem salva. Ele diz: eu vim para salvar o mundo. João Batista apontou para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio salvar o mundo, livrar-nos da condenação, porque a palavra de Deus nos diz que todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos perdidos. Que não haveria nenhum justo, não havia nenhum justo, nenhum só. Então Deus, que nos amou tão profundamente, que nos amou com um amor que não se pode sondar, não se pode inquirir, não se pode perquirir, não se pode fazer nada, porque não alcançaremos jamais
nem a milésima parte desse amor de Deus até onde vai. Não temos como pensar. Temos é que aceitar o que nos diz a palavra do Senhor. E o que é que a palavra nos diz? A palavra nos diz o seguinte, que todo aquele que acreditar na palavra do Senhor Jesus tem que se reconhecer pecador, tem que se reconhecer perdido, tem que se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado a Deus, aceitar a Jesus como Salvador, e agora sim, o mesmo profeta Isaías nos mostra diante de Deus, brancos como a neve, lavados como a neve, pelo sangue maravilhoso desse bendito Jesus, que veio a este mundo, sofreu tudo que você sabe que ele sofreu, sofreu tudo que nós sabemos que ele sofreu, não podemos calcular o tamanho do sofrimento, não há como, mas vemos que ele sofreu todo tipo de humilhação que jamais homem algum sofreu. E que mesmo sofrendo tudo isso, continuou nos amando, sofrendo por nossa causa, sofrendo em nosso lugar e nos amando. Irmãos, o que é isso? Amados, o que é isso? Isso é um amor além do que se pode perquirir, além do que se pode examinar. Vejam bem, nós não valemos nada. Cada nação é como uma gota d'água que cai de um balde, diz o profeta. Quer dizer, então, se uma nação é como uma gota d'água, imagine um homem é como um grão de areia. É um caco entre cacos de barro, como diz o profeta. Pois bem, e as nossas vaidades, trapos da imundície. Então nós não valemos nada. Quem nos deu valor foi o nosso Deus, quando nos deu o seu bendito Filho Jesus para morrer a nossa morte, sofrer os nossos sofrimentos, pagar a nossa dívida para com Deus. E é interessante que esse Jesus, mesmo morrendo, ele ainda disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pois bem, irmãos, estávamos nesse estado. Vendo ele morrer, morrendo em nosso lugar, sofrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida para com Deus e ainda nos perdoando, pedindo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando encerrou o plano, pediu água, deram-lhe vinagre. Ele provou o vinagre e disse, tetelestai, quer dizer, está consumado. Fiz tudo que o Pai mandou para salvar os pecadores. E agora, ele está avisando, Deus está avisando, muito tempo depois disso tudo, algum tempo depois, Deus está dizendo que aqueles que ouvirem a sua palavra, aceitarem a palavra de Jesus, creem em Jesus, serão salvos e terão a vida eterna, gozarão a vida eterna com o eterno Pai na bendita eternidade. Bem, gozará a vida eterna, mas aquele que não aceitar, depois de toda essa prova de amor de Deus, depois de toda essa dádiva de Deus para nós, depois de todo esse favor, essa bênção incalculável, imedível, pois bem,
depois de tudo isso, quem recusar essa dádiva, a Escritura diz, não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. Ô meu ouvinte, escute isso. Será que você é uma dessas pessoas sobre quem a ira de Deus está permanecendo porque você se recusa a abandonar o seu pecado e a crer em Jesus como seu Salvador? A Escritura nos garante, ele nos diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fui dado para morrer pelos pecadores. Eu vim ao mundo para salvar os pecadores. Eu vim ao mundo para acudir uma raça que estava perdida. Eu vim para isto. E nós olhamos o que ele fez nesse mundo, provando que ele era Deus. Expulsou uma legião de demônios de um coitado do homem lá de Gadara e mandou esse homem pregar o evangelho lá em Decápolis. E ele foi e pregou e ganhou muitos para Jesus. Pois bem, esse Jesus maravilhoso, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ia sendo levado para o cemitério, e a mulher chorava, e ele disse para ela, não chores, parem aí esse enterro, parem aí essa condução para o cemitério. Moço, levante, vai tomar conta de sua mãe. Imagina ele ter dito para moço, eu guardo o seu lugar no céu. Pode estar tranquilo, vá cuidar de sua mãe. E ao invés de uma multidão alegre e outra triste, agora voltava uma grande multidão alegre. Jesus fazendo coisas que só Deus podia fazer. Operando no nosso meio, nesse mundo perdido, coisas que só Deus podia fazer. Um cego de nascença, jamais alguém foi capaz de curar um cego de nascença. Mas quando se aproximava de Jericó, lá estava um clamando, Senhor, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, me acode. Chama esse homem. Tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. E ele ali abriu seus olhos, contemplou todas as belezas e seguiu Jesus. Vemos esse mesmo Jesus no Getsemane, suando sangue por amor de nós. A sua agonia era tão grande que o seu suor tornou-se gotas de sangue que desciam até o chão. Tudo isso sofrendo por mim e por você que está me ouvindo agora. Pois bem, chega perto do túmulo de Lázaro. Lázaro já sepultado há 4 dias. As irmãs chorando. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, o que é isso? E chegou junto ao túmulo de Lázaro, começou a chorar. E o povo vai dizer, está vendo, velho? Não podia esse que está chorando agora ter impedido que ele morresse? Mas ele não estava chorando por Lázaro, não. Estava chorando em ver a incredulidade daquelas pessoas que estavam ali. Nós, os pecadores, ali, sabendo que Lázaro estava sepultado, que as irmãs estavam chorando, Jesus chorou também.
Pensamos que ele não pudesse fazer nada, que é que ele disse, tirai a pedra. A irmã disse, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Eu não vos disse que se creres verás a glória de Deus? Tirem a pedra. Tiraram a pedra e ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ali e não tinha nada de cheiro de carniça nele, não. Saiu dali e foi viver com suas irmãs. Coisas que só Deus podia fazer, ele fez. Diante de todo mundo. Diante dos fariseus, diante dos saduceus, diante dos herodianos, diante dos incrédulos e diante daqueles que criam. Fez esses sinais maravilhosos, provando que ele era Deus. O filho de Jairo também, Jairo chorando, Senhor, meu filho, fica tranquilo, tua filha vive, era uma filha. Daqui a pouco alguém chegou e disse, olha, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. O Senhor disse, não escuta isso não, vamos lá. Chegou lá e disse, Talita, come. Quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. E ela levantou-se, foi entregue a seu pai. Sinais que só Deus era capaz de fazer. E aqueles fariseus, incrédulos, ainda diziam, mostra-nos um sinal, mostra-nos um sinal. Mais do que isso, então Jesus disse, olha, nenhum sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Ele não foi engolido por um peixe, não ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não foi vomitado vivo? Assim será o Filho do Homem. Vai morrer, vai ser crucificado, vai morrer a morte dos malditos, vai ser sepultado, mas 3 dias depois ressuscitará, apanhará as chaves da morte e do inferno, tomará das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, matará a morte, pisará a morte e ressuscitará no último dia, do 3º dia. E foi isso, meus irmãos, que aconteceu exatamente isto. Agora eu pergunto a você, o que é que falta para você crer nesse Jesus maravilhoso? O que é que falta para você crer? Ele quer salvar você, como quis me salvar. E me salvou há mais de 70 anos atrás. Ele me salvou. E me chamou. E me deu a missão de falar com você agora, de pregar para você que sem ele não há salvação. Não adianta religião, não adianta voto, não adianta sacrifício, não adianta boas obras, não adianta carregar uma cruz nas costas, conforme eu já vi acontecer, não adianta sacrifício nenhum, porque só ele é capaz de lavar os pecados de um pecador. Ele lavou os meus. Eu era idólatra, nojento, imundo, porco. Eu era isso. Eu não valia nada. Mas eu não sabia. Jesus me arrancou do sertão pernambucano, me fez caminhar até Minas Gerais. Minas Gerais me fez pegar um ônibus e chegar ao Rio. No Rio me fez sofrer um bocado. Por fim, no Rio ele me salvou através da primeira igreja batista de Nilópolis. Me salvou e me chamou para o seu trabalho. E até hoje não me arrependi jamais de ter feito o seu trabalho. Eu queria falar com você sobre isso. Pense nisso.
Se você não for salvo por Jesus, no céu você não chega. A vida eterna você não tem. Você será condenado para sempre. Condenado para viver com o diabo e seus anjos. É uma boa companhia? Viver com o diabo e os demônios? Sofrendo com eles num lago que arde com fogo e enxofre? Ou você prefere aceitar a Jesus e crer em Jesus, ser lavado pelo sangue de Jesus e morar com Jesus na glória, morar com o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, esse Jesus maravilhoso que aceitou tudo neste mundo para nos salvar e considera a igreja a sua esposa. O que é que você diz disso? Eu gostaria que você pensasse. Olha, todo pregador é sofredor. Por que é que eu sofro muito? É pensando em você que agora está ouvindo a mensagem, não aceita Jesus como Salvador, perde a oportunidade e depois vai chorar de arrependido na eternidade, gritando às montanhas e aos montes, caí sobre nós e ocultai-nos da face daquele que está no trono. Mas as montanhas não vão cair sobre vocês, não. Quem não for salvo vai perder-se eternamente. Quem não aceitar Jesus está eternamente perdido. Não adianta apelar para coisa nenhuma. Não há no céu. Escute o que eu vou dizer. Não existe no céu nem uma pessoa que possa salvar alguém daqui. Não, não existe. Todos os que estão no céu agora foram salvos por Jesus muitos antes dos dias da carne do Senhor. Muitos antes dele aparecer entre nós. Quando ele vinha na nuvem de fogo, e na nuvem que era trevas para os egípcios e luz para o povo de Deus, era Jesus que vinha ali. Foi Jesus que abriu o Mar Vermelho. Foi Jesus que entrou com o povo no deserto. Foi Jesus que peregrinou com todo mundo, ora numa pedra, ora fazendo chover pão do céu, ora fazendo chover carne do céu, ora brotando água para quem estava com sede. Tudo era ele, antes dos dias da sua carne. Tudo era ele. E veio assim, de maneira que no céu não existe um único salvo, nenhum, que tenha sido salvo por outra entidade, por outras pessoas que não foi Jesus. Alguém diz, a Virgem Maria, coitada da Maria. Maria aceitou seu filho como seu salvador, senão não estaria lá. Mas ela aceitou seu filho e ela cantou o hino dizendo, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela não... Quando alguém quis dar valor a ela, poder a ela, ela disse, olha, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Não, olha, é o único mandamento dela. Fazei tudo que ele vos disser. Então, tudo nós devemos a Jesus. Só ele pode salvar um pecador. Ninguém mais pode salvar um pecador. As boas obras não valem,
para a salvação. As boas obras não valem. Você ser membro de uma igreja, se não se arrepender dos seus pecados, se não for salvo por Jesus, não vale nada. Você pode ser dizimista, você pode até ser um pregador, uma cantora evangélica, uma pessoa assim. Se você não se arrependeu dos seus pecados, não aceitou Jesus como Salvador, para o céu você não vai. Me lembro, no estado do Espírito Santo, pregando num lugar, quando cheguei lá, uma cantora evangélica estava cantando um hino muito maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. No Ceará. Pregamos a palavra, quando acabamos de pregar, que fizemos apelo, ela foi à frente chorando. Eu disse, mas peraí, quando eu cheguei não era você que estava cantando, ela disse, pastor, eu sou cantora evangélica, eu pensei que eu era salva, mas agora eu descobri que não sou salva, agora eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Eu digo, eita ferro, meu Deus, eita maravilha de Deus. Aceitou Jesus ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, fora de Jesus não há esperança para ninguém. É Ele ou ninguém. Não pense nele agora como aquele peregrino galileu, como aquele rapaz cansado, sonolento e não perseguido. Não pense nele agora assim. Pense nele como o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pense nele assim. E a Escritura diz que desse principado e dessa paz não haverá fim. Não haverá fim para todos sempre. Você, se for salvo, vai viver com o Pai da eternidade, com o príncipe da paz, glorificando ao eterno e poderoso Deus, ao Deus impenetrável, que você vai no céu contemplar a Deus por milhões e milhões e milhões de anos e nunca o conhecerá inteiramente, porque Deus nunca será inteiramente conhecido por ninguém. Olhe que Ele mede o infinito a palmos. Olhe que Ele tem toda a humanidade na sua mão. Olhe que Ele conhece todos os milhões de estrelas do céu e chama a todos pelo seu nome. Pois bem, pense nesse Deus maravilhoso com quem você vai habitar eternamente. Com quem você vai estar eternamente. E deixe essas vaidades de fazer promessa para santo fulano e fazer promessa para santo fulano, porque isto para Deus não vale nada. Para Deus, essas promessas que você faz a São Benedito, a santo fulano e a santo fulano, para Deus essas promessas não valem nada. Pode valer para benefício de alguém aqui na terra. É claro, se você dá o dízimo à igreja, a igreja vai socorrer alguém, algum faminto com esse dízimo, ou até aumentar o salário do pastor com esse dízimo. Mas para Deus, para a sua salvação, esse dízimo, essa oferta, isso que você dá, não tem valor nenhum. Porque Deus só aceita a oferta de quem é salvo, lavado pelo sangue do seu santo e bendito Filho Jesus. Dessas pessoas salvas por Jesus, Deus aceita tudo como um cheiro de oferta suave. Mas para quem não é salvo, Deus não aceita nada. Deus não quer nada. A ira de Deus permanece sobre você. A ira de Deus está sobre você. Fuja disso. Corra disso. Agarre-se com Jesus enquanto você não parte desse mundo.
porque partindo desse mundo, com a ira de Deus, sob a ira de Deus, nada mais resta de esperança para você. Todas as chances de perdão, todas as chances de salvação, todas as chances de viver com Deus desapareceram, porque quando aquele grande trono aparecer, desaparecerão o mundo e o céu que hoje existe. O mundo desaparece. Tudo que tem no mundo, tudo que é do mundo vai. O dinheiro, as glórias do mundo desaparecem com o mundo. Sol, lua e planeta desaparecem. E agora é só o infinito. O Deus do infinito. O Deus maravilhoso. O grande e glorioso Jesus. Pai da eternidade. Agora, reinando com o seu povo, governando com o seu povo, julgando o mundo e os anjos maus com o seu povo. Pois bem, isso é o que a palavra de Deus ensina. E não há outro remédio. E não há outro jeito. Olhe, você pode num instante ser salvo. Evitar sofrimento de milhões de anos. Não sei quantos. Até o fim dos séculos, que eu não sei quando é isso, você estará sofrendo se você recusar uma salvação que pode ser lhe oferecida num minuto. É só você recusar, é só você se reconhecer pecador, que não merece nada, que merece o inferno, você se reconhecer perdido, você confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão e agarrar-se com Jesus. Aí sim, você estará seguro, peronia secula seculorum, quer dizer, por todos os séculos dos séculos, você está com Deus na eternidade. Pense nisso e glorifique a Deus com isso. Você precisa disso. Eu sofro em pensar que você ouviu essa mensagem, mas não deu valor a ela. Não aceitou. E a Escritura está dizendo, aquele que aceitar a palavra de Jesus, aquele que aceitar o sacrifício de Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não aceitar, não verá a vida. Não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Digamos que você seja um homem, ou uma mulher, ou uma moça, ou quem quer que seja, que esteja agora debaixo da ira de Deus, porque ainda não aceitou Jesus. Porque conhece Jesus, mas ainda não aceitou. Ainda não quis deixar o pecado para seguir Jesus. Digamos que você esteja debaixo da ira de Deus e que esta noite Deus chame você à eternidade. Essa noite você seja colhido, a sua vida seja tirada. A partir de amanhã, você será o mais desgraçado de todos os viventes. Evite isso. Creia nesse Jesus maravilhoso. Aceite a Ele. Glorifique a Ele. E Deus que é bom te abençoe. Deus que é bom esteja contigo. Deus que é bom. Grave esta palavra no teu coração e recebe a bênção agora. Creia em Jesus agora e vamos juntos para o céu. Deus nos abençoe. Irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Vamos Aleluia. agradecer porque Ele é bom. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo, pela palavra que o Senhor derramou dos altos céus.
por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos pedidos de orações que foram feitos, por aqueles que entraram nesta live e por aqueles que entrarão depois. Aleluia. Que a bênção esteja sobre todos e dá-nos uma semana abençoada. Na tua presença eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sim.